cultura brasileira é o produto da fusão de costumes, crenças e valores dos mais variados povos. Apesar da diversidade presente no país, infelizmente, a intolerância também faz parte do cotidiano de muitas pessoas. A intransigência em relação a aspectos culturais, como por exemplo a religião, é consequência da falta de conhecimento e pré-julgamento sobre um determinado tema. Tais atitudes estão presentes em diversos ambientes sociais, principalmente na escola. Por que essas meninas vêm de sair pro colégio? Acho que é costume dela. Eu não sei. Eu acho super estranho. Sou evangélica. A minha religião é candomblé. Sou católica. Eu sou agnóstica. Sou espírita. Eu sendo ateu. A minha Eu sou evangélica. A intolerância, ela existe, ela não está distante da escola. E a escola só vai conseguir verdadeiramente educar quando entender que no dia a dia ela precisa promover situações de respeito à cor do outro, ao peso do outro, à religião do outro. Então, isso que na verdade faz a escola ser escola. O que a gente observa é a formação de grupos. Aí a gente vai ver, às vezes, está relacionado com a religião, ver gosto musical, e tudo isso a gente observa na sala. A crença surge com a necessidade humana de explicar os mistérios da vida e para servir de refúgio ante os seus conflitos. Quando o homem encontra-se diante de questões que ele não consegue entender, sente então a necessidade de atribuir todo o poder de conhecer e julgar o mundo a um ser supremo, e assim surge a ideia de deidade. Dessa forma, Deus é simbolizado como um ser transcendente, superior, eterno e justo, que tudo pode e tudo sabe. É a partir daí que o homem deixa a condição de criador e passa a ser criatura. Nas palavras do filósofo Ludwig Feuerbach, o Deus do homem é o próprio homem e, portanto, não há teologia, e sim antropologia. Em toda a história da humanidade, a religião sempre foi um aspecto ou uma dimensão da criação humana. Existe um filósofo, inclusive, chamado Ernest Cassirer, um alemão, que ele fala que a religião é uma das capacidades ou uma das funções do ser humano. Então, a criação da religião é inerente à natureza humana, à própria natureza humana. Se a gente pode dizer que existe alguns campos simbólicos dos seres humanos, dos homens, então a religião é um desses campos simbólicos. Mas acontece que o erro está quando o homem coloca uma religião acima da outra, achando que pode hierarquizar as religiões. Ou então, se a minha religião é certa, todas as outras são erradas. Todo tipo de religião, todo tipo de manifestação religiosa é válida porque é inerente ao ser humano, é inerente à capacidade do homem ter de criar e de simbolizar a religião. E também de não ter nenhum tipo de religião. Isso não torna vilão, mal, ou qualquer outra coisa que valha. Batista Mundin define religião como um conjunto de conhecimentos, de ações e de estruturas com que o homem exprime reconhecimentos, dependência e veneração em relação ao sagrado. O sagrado representa o valor supremo, a que todos os outros valores se subordinam e que supera infinitamente o mundo e tudo que existe nele. A ligação entre o homem e o transcendente é, então, estabelecida por meio de um conjunto de elementos que caracteriza e sustenta determinado sistema religioso. Meu nome é Kathleen, sou professora de espanhol do Colégio Antônio Garcia Filho. Sou espírita. Inicialmente comecei por curiosidade e comecei a frequentar o centro espírita tendo uma visão do espiritismo. Depois de frequentar e ler e estudar sobre o assunto. A questão do preconceito, eu já sofri muito. Às vezes sofro pequenos preconceitos, pessoas que não conhecem, pessoas que criticam sem saber o que acham que é coisa do diabo, coisa do demônio, que você vem invocando coisa que não presta. E não é bem assim, né? É uma doutrina de amor, nos ensina o perdão, nos ensina a tolerância também, até com as outras religiões. A questão de ser religião ou não também. Nós não consideramos que o espiritismo seja uma religião, como lá mesmo nos livros espíritas nos fala que aonde você estiver bem, essa religião está lhe fazendo bem. Bom, meu nome é Emily, eu sou católica e estudo aqui no Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho. E eu gostaria de falar um pouco de como eu vivo a minha religião na escola.
Porque muitas vezes as pessoas esquecem que religião não é estar, e sim ser. Eu devo ser religiosa em qualquer local, não indo contra os meus preceitos. E muitas vezes a gente se pega em situações que vão contra o que a gente vive. Como uma coisa básica, colar. Colar é errado. Mesmo assim, ainda tem gente que cola. Como é que eu vivo a minha religião diante disso? Eu não colo e nem faço cola pra ninguém. Porque se eu vivo uma religião, eu vivo para ser melhor. E se eu encontro exemplos, por que não segui-los? Em pleno século XXI, a intolerância religiosa é algo inaceitável. A nossa Constituição Federal, a Carta Maior do nosso país, ela garante a proteção à liberdade dos cultos religiosos. Isso está no artigo 5º, inciso 6º. Sou professora, e sou evangélica. Ser evangélica é amar o próximo. Ser evangélica é amar a Deus sobre todas as coisas. Esses dois mandamentos resumem praticamente o que é um evangélico. O verdadeiro evangélico ama, e quem ama não é intolerante. Meu nome é Igor, tenho 18 anos, estudo no Dr. Antônio Garcia Filho, primeiro ano F. A minha religião é Candomblé. Eu sou filho de Oxalufã, que significa Oxalá, o rei da porosidade, da sabedoria de todo o axé do universo. Do Ilê Axé, profundidade de Oxumaré. Minha digina é Oconsidã, viu? A religião africana é uma religião que trata muito sobre as antiguidades africanas, sobre os negros, e traz a característica sobre o candomblé. A intolerância surge com a identificação do próximo como estranho quando este possui opiniões divergentes que vão de encontro com princípios de determinado indivíduo. A tentativa de disseminar suas ideias como verdadeiras e absolutas, destruindo a liberdade que o outro possui de expressar suas crenças, é o que caracteriza a interrupção do processo de construção de identidade de determinada pessoa ou comunidade. Fazendo-se uma análise do homem como um ser social, percebe-se que, desde os tempos primórdios, este precisou lidar com as diferenças que o cercavam. Eu sou a Andréa, sou professora de História daqui do Garcia desde 2013. Bem, sobre intolerância religiosa, eu nunca presenciei aqui na escola, durante esse tempo que eu estou, nenhum episódio entre alunos ou entre professores relacionado à questão de discriminação religiosa, de preconceito religioso. Até porque aqui no Garcia, tanto a direção, coordenação, quanto professores, eles tentam, na medida do possível, criar um clima de bom relacionamento com as diferenças, tolerando as diferenças, porque tem diferenças aqui no Garcia. Até porque eu considero que esse tipo de preconceito ou intolerância tem muita relação com o desconhecimento que é geral, que é um desconhecimento da sociedade. Por instinto, o homem tende a fugir de tudo que não condiz com seus conceitos, e assim reprimindo tais ideias. Essa tendência pode ser explicada pela teoria da dissonância cognitiva, que parte da premissa de que o indivíduo tenta manter a coerência entre suas ideias, e quando aparece alguma divergência entre elas, ocorre uma situação de dissonância. Entretanto, tolerar não significa aceitar a tudo, e se lidar com as diferenças e lutar contra o instinto de ódio e rejeição que faz parte do homem, respeitando o espaço do próximo e enxergando-o igualmente como cidadão, que possui a mesma condição, capacidade e liberdade de crer e seguir determinada religião ou de simplesmente não seguir. Eu acredito no Messias. Eu acredito em meu orixá, Oxalá. Eu acredito em Deus. Eu sou agnóstica. Eu acredito na humanidade.